para ouvir, celebrar e também adorar o nome do Senhor. Amém? Você é muito bem-vindo nesta terceira noite da nossa conferência A Viva Fonte. E hoje nós vamos encerrar a conferência, mas o A Viva Fonte continua. Amém, Ana? Você continua com o teu coração, o teu espírito avivado, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Amém? Hoje nós não vamos separar as crianças, então as crianças fiquem atentas, ouvidos bem abertos, porque Jesus vai falar com você hoje aqui, né? Todos os cultos Jesus fala com você um pouco aqui e depois lá no culto infantil de vocês. Mas hoje Ele vai falar tudo para vocês aqui. Amém? Aleluia! Então fiquem aí espertos, porque Deus quer falar conosco. Amém? Muito bem, queridos, nós começamos a nossa conferência no sábado com o pastor Michel da Assembleia de Deus, e ele trouxe uma palavra abençoada, poderosa aos nossos corações. Ontem, domingo, pastor Rômulo, pastora Juliana estiveram conosco. Foi uma noite maravilhosa, tremenda, poderosa, e nós fomos muito edificados, muito abençoados, e hoje eu estou aqui para ministrar ao seu coração. Por isso, desejo que você abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Apocalipse. Não é, né? Qual que é mesmo? Gênesis, capítulo de número 26, a partir do verso de número 17. Dentro deste tema, A Viva Fonte, hoje nós vamos falar sobre poços de águas vivas. Poços de águas vivas. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Poços de águas vivas. Diz assim o texto, Gênesis 26, 17. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar. Diga, vale de Gerar. Um vale, hein? E habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque. Repita comigo, Ezeque. Porque contenderam com ele. Obrigado, irmã. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Diga, Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. Diga, Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda, e os servos de Israel, ou de Isaque, cavaram ali
um poço. Você pode dar glória a Deus? Amém. Muito bem. O texto diz que Abraão havia cavado muitos poços nessa região em um outro determinado momento da história, da vida daquele povo. Mas os inimigos, os filisteus, eles entulharam aqueles poços, eles taparam, fecharam aqueles poços. Agora, uma outra geração chega. Agora, uma nova história quer recomeçar naquele mesmo lugar. E isso é interessante, maravilhoso nós ouvimos, porque Isaac poderia ter ido para outras regiões, mas ele foi naquela região, no Vale de Gerar, porque havia uma história naquele lugar. O pai dele havia deixado um legado naquele lugar. O pai dele havia provocado, e os céus liberou sobre aquele lugar uma promessa para aquele povo. E Isaac entendia disso, porque ele era o filho da promessa, amém? Isaac entendia de promessa. Diga comigo, eu entendo de promessa, porque eu sou o filho da promessa. Eu sou uma promessa de Deus. Diga, eu sou o cumprimento da promessa de Deus. Agora diga bem forte, eu sou o milagre de Deus. Então Isaac entendia de promessa, porque ele era o homem da promessa. E ele estava ali justamente para dar continuidade nessa história, dar continuidade neste legado. Então ele começa a cavar poços. Por quê? Porque não tinha como cultivar a terra sem água. Não tinha como criar os seus rebanhos sem água. Não tinha como o seu povo viver naquele lugar sem água. E a água é vida, a água é provisão, a água, ela gera tudo que nós precisamos. E água na Bíblia significa a palavra de Deus. A água na Bíblia é o próprio Jesus. Ele é a fonte de água viva. Por isso que o nosso texto básico desta conferência diz que aquele que tem sede, venha e beba de graça da água. Jesus é a água. Então o Isaac diz, não, eu preciso cavar os poços. E ele sabia que o pai dele havia cavado poços ali. E ele resolveu então cavar os poços, reativar aqueles poços. E o texto é bem claro que ele dá nome aos poços que ele abre, os mesmos nomes que o pai deu. Olha que tremendo, amados, que tremendo isto. Eu tenho dito aos meus filhos que eles irão a lugares que eu nunca fui, que eles chegarão a lugares que eu nunca cheguei, que eles farão obras maiores do que eu fiz, em todos os níveis, em todas as áreas, tanto profissional, familiar, ministerial, chamado que cada um deles tem. E se tem algo que todo filho precisa prezar, valorizar e honrar, é que o teu pai é o único homem nesta vida que quer ver você chegar mais longe que ele chegou, que quer ver você ser mais abençoado do que ele foi. O teu pai é o único homem que pensa assim, que deseja assim, que trabalha por isso, que acredita nesta promessa, porque você é a continuidade do legado daquele que teve o chamado, daquele que descobriu a promessa para o lugar aonde você está. Recebe isso? Diga amém. Então ele começou a cavar os poços, e nós vamos ver aqui esses poços, né? Você vai ver aqui esses poços. E aonde que ele chega? No Vale de Gerar.
Diga comigo, Gerar significa lugar de pernoite, lugar de passagem. É isso. O Vale de Gerar significa um lugar de pernoite, um lugar de passagem. Ou seja, não é um lugar definitivo. Mas Isaac estava cavando poços no lugar da pernoite. E ele cava poços naquela terra que estava assim, rodeada de inimigos. Inimigos da promessa do pai dele. Inimigos que já haviam tentado entupir, entulhar os poços de águas vivas que o pai havia cavado. Há uma conspiração do mal para impedir que a sua promessa avance, para impedir que seus poços jorrem água viva, para impedir que a água possa produzir vida na sua vida e através da sua vida. Há uma conspiração do inimigo, todos os dias se levantando, para entulhar, para entupir, para parar, para impedir o avanço daquilo que Deus começou na sua vida. Mas Deus é maior. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O que Deus tem para você é seu. Ele vai te dar graça, força, esperança, fé, o suficiente para que você dê continuidade no cumprimento da promessa que está sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua geração. Você crê nisso, meu irmão? Diga amém. Diga amém para que os céus ouçam. E a partir desta noite, ainda que hajam vales que você está passando, não importa os vales, esses vales vão gerar poços. Aleluia. Esses vales têm poços que quando eles forem desentulhados, eles vão jorrar água. E ali você vai prosperar em tudo. Águas que irão jorrar desses poços para produzir em você mais fé, ânimo, perseverança, paciência, força, graça abundante, reconciliação, perdão, arrependimento, certeza da salvação, mudança de atitude, posicionamentos, poços que vão produzir água para trazer uma vida abundante, não só em você, mas em todos aqueles que estiverem ao seu redor, porque esta água, deste poço de água viva, vai transbordar na sua vida, e quem estiver perto vai molhar. Aleluia. Não será só um respingo, não será só um respingo, mas vai transbordar na sua vida. Então o Isaac era um camarada abençoado. Ele tinha 3 coisas interessantes que eu faço questão de passar para você. Primeiro, ele era um homem que ele tinha visão e tinha fé. Diga, visão e fé. Ele enxergava a promessa, o tamanho dela. E a fé que ele tinha dava-lhe a certeza que aquela promessa já estava cumprida na vida dele. Segundo, Isaac tinha uma unção muito especial, que já foi liberada sobre a vida dele, pelo próprio pai. É por isso que é importante você orar. É por isso que é importante você abençoar seus filhos. Não poupe palavras proféticas de liberar sobre eles a bênção do Senhor, as promessas da palavra do Senhor. Quando eu estou com os meus netos no colo, eu estou com eles, eu estou ali liberando, profetizando, abençoando a vida deles.
e declarando: esses meninos vão chegar aonde eu nem sonhei que chegaria. Eles vão mais longe do que eu, mais longe do que o pai. Eles vão voar alto, porque é a minha segunda geração. Tem promessa para eles, então comece a gerar isso no coração deles. Então Isaac, ele tinha uma unção, porque haviam liberado sobre a vida dele. Ele era filho de uma promessa, ele era filho de um milagre. Isaac tinha uma presença de Deus poderosa, tremendo. Terceiro, Isaac tinha graça de Deus. Ele semeou naquele vale lá, mesmo em crise, e a Bíblia diz que no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Tremendo, né? Que graça que o camarada tem. Onde punha as suas mãos, ali prosperava. Aonde ele intentava algum projeto, ali frutificava, ali era grande, ali era tremendo. E esta graça que Isaac tinha é uma graça de um avivamento, é uma graça de um homem que tinha a vida de Deus na vida dele. A vida de Deus transbordava nele. Não havia nada que pudesse corrompê-lo ou competir ou concorrer com a graça que aquele homem tinha, porque ele era avivado, ele estava sobre ele, carregando sobre ele uma carga de uma promessa tremenda. Tanto é que na escala das gerações patriarcais, você vai ver que Deus foi Deus de Isaac, né? De Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Ele está no meio ali, ó. Ele faz parte de uma geração que teve um relacionamento íntimo, próprio, pessoal e muito objetivo com o próprio Deus. Eles fizeram parte do maior projeto que Deus tinha para a humanidade, de levantar um povo específico, especial, que Deus tinha para trabalhar. Então ele era um homem avivado, cheio da graça. Nesta conferência do Aviva Fonte, nós precisamos gerar em nós esta graça abundante, de que independente de crise que virão, de qualquer situação que pudesse levantar contra a nossa vida, não vai nos parar, não irá nos afligir, não nos fará desanimar, retroceder, acovardar, amedrontar, não, porque nós somos povo avivado, nós temos a vida de Deus. Se o momento é deserto, o deserto vai gerar, vai ter água, vamos furar a terra e vai ter poço de águas vivas. Se é um vale, não tem problema, aquele vale vai ser produtivo. Se as coisas estão fechadas, não tem problema, eu tenho uma promessa para comigo, e esta promessa tem força para abrir portas que estão cerradas, céus que estão cerrados, portas que estão fechadas. Essa promessa é poderosa, e eu preciso viver desta forma. Amém, queridos? Então, eu entendo que a gente descobre aqui algo muito importante, que a questão não é o lugar onde nós estamos, mas com quem nós estamos. Pensa nisso. Não importa onde você está. Ah, esse lugar é difícil. Ah, aqui o povo tem o coração duro. Ah, aqui não tem oportunidade de trabalho. Aqui não tem, né, condições de você projetar nada. Aqui as empresas não vão para frente. Não importa onde você está, o importante é com quem você está. Isaac semeou naquela terra e colheu no mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava, o Senhor estava com ele. Esta é a diferença.
Amém? Aleluia! Diga comigo: enquanto eu estiver cavando poços, eu vou estar fazendo história. Amém? O que você não pode é parar, meu irmão. Você não pode parar e muito menos retroceder. Você precisa avançar. E é isso que nós vamos ver aqui. Quando Isaac começa a cavar poços. Ele cava o primeiro poço. E aquele poço que ele cava, o texto diz que houve ali uma confusão, uma contenda, uma porfia, uma competitividade entre os pastores dos filisteus e os pastores de Isaac. E os filisteus acabaram tomando aquele poço. Por isso Isaac colocou o nome dele do que mesmo? Ezeque, ou Eseque, que significa contenda, confusão. Sabe quando você está cavando algo? Quando você está buscando algo novo para a sua vida, para a sua fé, para a sua vida espiritual, e começa a haver contendas e confusão ao seu lado. O inimigo tentando te confundir, te enganar, deixá-lo confuso quanto às promessas e quanto ao que Deus quer fazer na sua vida. É o primeiro poço, é o Ezeque. É o poço da contenda, o poço da confusão. E vencer esse poço e as suas contendas é estar decidido a continuar a ir mais fundo. Os filisteus tomaram aquele poço, disseram: opa, essas águas aí são nossas, pode sair fora daqui, esse poço é nosso. Isaac não brigou, Isaac não decretou uma guerra ali com os filisteus, não. Ele saiu fora. Sabe por quê? Porque quem tem certeza da promessa não se envolve com confusão. Amém? Quem tem certeza de que o chão que você está pisando é o chão que Deus te prometeu, não tem tempo para ficar envolvido com conflitos, com competição, com discussão. Então, quando tudo conspirar contra os seus sonhos e contra os seus propósitos, sabe o que você tem que fazer? Cave outro poço. É o que Isaac fez. Ele foi um pouco mais adiante e ele cavou um outro poço. O segundo poço. E aquela água era boa. Mas olha, os filisteus dizem: não, esse poço é nosso. E ali gerou uma inimizade, uma inveja. Porfiaram novamente. Houve ali traições, infidelidade, desonra. Um se levantando contra o outro naquele lugar. Então Isaac disse: esse poço aqui é poço de inimizade, poço de luta. O nome dele será Sitna. Diga comigo: Sitna. O poço da inimizade, o poço da luta. Sabe quando você está cavando o poço e começa uma luta de todo lado? Se você precisa de proventos financeiros, fecha todas as portas. Se você precisa de apoio, ninguém te apoia.
Você precisa de parceiros, some todo mundo. É uma luta espiritual. Você está precisando de um milagre, você procura quem orar por você. Não tem ninguém que ora contigo. E ninguém que ora nem por você, imagina com você. Nem dentro da sua casa tem gente que levanta para orar com você. Que luta, meu irmão. Você vai dormir em luta, você acorda em luta. Esse é o poço de Sitna. Sabe o que Isaac fez? Diante de todas aquelas confusões, inimizade, luta, gente que se levantou, que se rebelou, que foi infiel a ele, que desonrou a ele, o Isaac disse: quem tem promessa não dá espaço na sua alma para rancor, para ódio e para alma. Isaac perdoou toda aquela situação e ele foi cavar outro poço. Amém, queridos? Pega isso que eu vou te falar. Na questão do perdão. Pega isso. Se um homem mau te feriu, perdoe, para que não haja dois homens maus. Amém? Se alguém te feriu, perdoe, para que não haja duas pessoas feridas. É simples assim. É simples assim. Isaac deixou aquele poço da infidelidade, o poço da desonra, o poço de Sitna, e ele foi cavar um outro poço. E então ele vai um pouco mais adiante, e ele cava um outro poço, e aquele poço deu muita água, e o texto diz que aquele lugar era um lugar amplo, espaçoso, e os filisteus não quiseram tomar aquele poço de Isaac. Tremendo. Quando tudo está apertado, quando você não tem saída, Deus amplia. Deus te coloca no lugar espaçoso. Deus te coloca no lugar melhor do que todo aquele que você já passou. Por isso ele colocou o nome daquele poço de Reobote. Diga Reobote. Significa lugares amplos, lugares espaçosos. Mas para você chegar em Reobote, você tem que passar por Ezeque e por Sitna. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, talvez o momento que você está passando, está luta, está guerra, está difícil, mas Reobote é logo ali. Vai chegar o Reobote. Deus tem um lugar espaçoso para você. A promessa que Deus tinha para Isaac não dava para cumprir em Ezeque, porque ali tinha muita confusão, muita contenda, muita gente descontente. A promessa que Deus tinha para Isaac não podia cumprir em Sitna, porque ali havia muita desavença, infidelidade, desonra, muita inveja. Não dava, aqueles lugares eram um lugar muito pesado, muito oprimido, lugar muito competitivo, era um lugar pequeno. A promessa que Deus tinha para Isaac era grande, era poderosa, precisava de um lugar grande, de um lugar amplo, de um lugar espaçoso, tinha que ser em Reobote. Sabe por quê? Porque quando o lugar é grande, a promessa se cumpre, nenhum inimigo vai conseguir tomar de você, porque a promessa sempre é maior. Não tem como. O inimigo vai dizer: meu Deus, olha o quanto Deus abençoou essa vida.
ele vai ter que recuar, ou ele vai ter que aceitar o Deus da sua promessa. Amém, irmão? Aleluia. Aquela história que quando os inimigos se encontram, se tornam amigos, não é? Você já pensou nisso? Quando um inimigo seu encontra com outro inimigo que é teu inimigo, eles se tornam amigos. E pense comigo, esses, tanto um quanto o outro, um dia foram seus amigos. O problema não é se eles foram amigos e agora são inimigos. O problema é onde você cavou poços com essas pessoas. E o quão profundo foram esses poços. E isso fala do avivamento. Quantos poços nós estamos dispostos a cavar? Quantos poços nós estamos dispostos a cavar e abrir mão, crendo que a promessa ainda não está cumprindo, não é para cumprir neste lugar, mas tem um lugar maior e melhor. Tem um Reobote. Amém? Mas diga comigo, meu irmão, diga comigo assim: Reobote é um lugar amplo. Reobote é um lugar espaçoso. Mas o perigo do Reobote é gerar comodidade. Eita, pega isso. Sabe quando tudo está indo muito bem? Quando tudo está certo, tem uma frase aí que diz que quando tudo está certo, tem algo que não está certo. Quando está tudo muito certo, tem algo que está errado. Esse povo chegou em Reobote, abriu o poço, era um lugar amplo, a promessa se cumpriu ali. Mas eles ficaram o quê? Acomodados. E eu quero liberar para você uma palavra agora, que Deus me deu para este lugar amplo, espaçoso, lugar de cumprimento da promessa, no vale de Gerar, o vale da pernoite. Este lugar é o lugar do alinhamento, do tratamento, é o lugar introdutório onde Deus quer transbordar sobre a tua vida um avivamento perpétuo, contínuo. Por isso, quando você chega num lugar como este, e você está carregado pela graça, você não pode ficar refém de lembranças do passado. Repita comigo: quem é carregado pela graça, não fica refém de lembranças do passado. Sabe por quê? Porque quem é guiado pela graça, ele retribui com graça. Isso é tremendo. Eu converso com pessoas que estão vencendo, pessoas que estão num processo, pessoas que perderam, que fracassaram. E geralmente quando nós ouvimos justificativa daqueles que fracassaram, logo nós percebemos que a razão, a causa de nossos fracassos é porque não fomos fiéis à graça que está sobre nós. Ou seja, nós não confiamos totalmente, não acreditamos totalmente, não rompemos na medida da graça, não obedecemos ao Senhor. Em dado momento do processo, nós colocamos o nosso dedinho ali, a nossa mão, e decidimos mudar algumas coisas por conta própria. E eu quero dizer para os irmãos que o avivamento não vem dessa forma. O avivamento só pode vir quando você estiver
desejar e permitir que seja guiado pela graça de Deus. Porque quem está sendo guiado pela graça de Deus, não importa os entraves do processo, os entraves do caminho, se vem coisa ruim ou coisa boa, ele tem graça para retribuir. Ele não ficará preso a nenhuma decisão que ele tomou neste caminho, porque tudo que ele tomou, tudo que ele fez, foi pela graça de Deus. Por isso a carga, aquele que está sendo carregado pela graça, ele nunca fica refém das lembranças do seu passado. Está tudo certo, está tudo resolvido. Eu sei para onde vou, com quem eu estou indo e qual é o propósito e onde eu quero chegar, porque a graça já me clareou isso. Eu não estou confuso, não tem nada, difícil de entender. Eu tenho visto, tenho visão, eu sei o propósito que Deus tem para a minha vida. Não há embaraços, não há nenhuma dúvida, não há nenhum questionamento. Eu estou indo nesta trajetória com a graça de Deus. Não estou preso ao passado, não estou preocupado com o futuro, porque eu sei que hoje, onde eu estou e o que eu estou fazendo, é exatamente o que a graça sonhou, projetou e determinou para a minha vida. Aleluia. Tome posse disso, meu irmão, para que você não erre mais. Convide a graça, que é uma unção poderosa de Deus, é o próprio Cristo, é a presença dele na nossa vida, é o avivamento para te conduzir, para te orientar, para te dirigir, para te proteger. No deserto a graça manifestava de dia como uma nuvem, e à noite a graça se manifestava como uma coluna de fogo. Tinha momentos que a graça se movia, a nuvem se movia, ou a coluna de fogo se movia. Então o povo levantava o acampamento, desmontava suas tendas, os levitas desmontavam os tabernáculos e eles seguiam. Mas tinha momento que a nuvem parava, a coluna de fogo parava por dia, por meses, e ali eles ficavam. Aquele povo precisava aprender quem estava dirigindo eles, quem tinha a voz de comando, que quem estava conduzindo sabia para onde levá-los. É a dependência de Deus. Avivamento é isto. Eu sei e creio que o avivamento ele traz muitas coisas. Ele leva a igreja a um outro nível de manifestação, de vida com Deus. Mas o avivamento nos traz a graça, a presença, e nós precisamos depender disso na nossa vida. Não dá mais para viver sozinho. A graça um dia escreve em João 15, dizendo assim: sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós precisamos está nele. Reobote era o lugar do cumprimento da promessa, era o lugar onde os inimigos não podiam mais seguir eles, pois é o lugar onde somente os filhos de Deus podiam ficar. Mas era um lugar espaçoso, e era no vale de Gerar, era o lugar da pernoite, era o lugar da passagem. Eles precisavam ficar ali para serem trabalhados e alinhados. Mas quando chegou o momento certo, quando o homem avivado, cheio da graça, teve o discernimento, nós precisamos sair daqui e ir para outro lugar. E eles foram para onde? Diga comigo, Berseba. Aleluia. Eles foram para Berseba. Meu Deus. Berseba é o lugar do juramento, o lugar da aliança.
É o lugar onde eles deveriam estar prontos para recomeçar e entrar debaixo dos céus permanente de avivamento. Não tem como a graça inaugurar um tempo de avivamento na minha vida se eu não estiver aliançado com Ele, se eu não estiver em aliança com o Senhor. Por mais poços que eu cave, por mais crente nas promessas de Deus para a minha vida, não há como vencer, não há como habitar debaixo desse céu de avivamento se eu não tiver uma aliança com Deus. E Berseba era o lugar onde Isaac faz uma aliança com Deus. Quando ele chega naquele lugar, a primeira coisa que ele faz, ele edifica um altar. Diga comigo, edificar um altar. Segundo, o que ele faz? Ele cava um poço. E terceiro, ele arma a sua tenda. Diga comigo, o altar é maior que o poço e muito maior do que a tenda. Diga, sem altar não adianta poço e muito menos tenda. Porque o altar é o lugar aonde Isaac disse: aqui eu declaro um juramento e determino uma aliança com o meu Deus. O altar fala do propósito, do posicionamento daquele homem de trazer Deus para a vida do povo, para o projeto, para a promessa. O altar fala das coisas espirituais. O altar fala da primazia, da prioridade em nossas vidas é Deus. O altar fala que naquele lugar, primeiro, Deus deveria ser adorado, lembrado, a Ele deveria oferecer os sacrifícios naquele altar. O primeiro que deve ser lembrado, edificado, levantado no lugar do cumprimento da promessa definitiva é o altar. E ele levanta um altar ali. Naquela época, um altar de pedra, muitas pedras, um montão de pedra. E ali eles declaravam, tinha o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Aqui era o altar da aliança, o altar do juramento. Mas você não precisa chegar em casa hoje e levantar um montão de pedra, amém? Diga, eu sou o altar de Deus, amém? No lugar da aliança, no lugar do juramento, precisamos levantar um altar onde Deus possa manifestar, onde Deus possa reinar, onde Deus possa habitar, onde Deus possa ser adorado. Eu, você, amém? Depois, Isaac cava um poço. Aquele poço era para o suprimento, era para os animais, era para dar de beber para o povo, para matar a sede, era para cultivar. Naquela época, quanto mais poços uma pessoa tinha, mais rica ela era, mais poderosa ela era, porque ela tinha possessão de água. E quando cavava um poço que chamava-se o poço de águas vivas, então aquela propriedade era riquíssima, valorosa. Porque sabe o que é um poço de águas vivas? É quando você cava e você atinge os lençóis freáticos. E esse poço não pode entupir, porque todo mundo sabia que se entupir um poço de águas vivas, ninguém mais tem água na região.
Mas quem tinha o poço de águas vivas, ele era o cara. E o poço de Berseba era um poço de águas vivas. E águas vivas é o próprio Jesus. Ele é a nossa fonte de água viva. Primeiro, o altar. Segundo, o poço. E terceiro, ele arma a sua tenda. Ele diz: eu tenho Deus, eu tenho como sobreviver, agora a minha família, agora o povo vai se estabilizar. Eu tenho o altar, tenho Deus, eu tenho o poço, eu tenho vida. Isto é sinal de que Deus está confirmando este lugar para nós. Vamos armar as nossas tendas. Este é o lugar para estar plantado. Este é o lugar para criar raízes. Este é o lugar aonde Deus vai manifestar. Todos os dias, quando aquele povo amanhecia o dia, aquele povo saía das suas tendas, a primeira coisa que eles viam que era o altar. O segundo era o poço. Terceiro, o lugar da habitação do povo. Mas quando eles viam o altar, eles tinham certeza que Deus estava entre eles e com eles. E quando uma pessoa tem certeza da presença de Deus, ele não tem dúvida de tudo quanto ele fizer, ele prosperará. Tudo que ele clamar virá, a unção virá, a graça virá, a glória manifestará, o avivamento virá. Então você precisa, meu irmão, levantar um altar. Você precisa ser o altar, para que todos os dias, quando você olhar no espelho, você vai dizer: eu sou o altar de Deus. Quando vier os inimigos entulhar os poços, você vai dizer: aqui não, eu sou um poço de águas vivas, de mim flui uma fonte para a vida eterna, que é Jesus Cristo. Eu sou avivado, eu sou a voz do avivamento, eu sou a geração do avivamento nesta cidade, nesta nação, nesta geração, na minha geração. Eu sou a voz do avivamento, porque eu não estou em qualquer lugar. Eu já não estou mais no Vale de Gerá, eu já não estou mais no lugar do alinhamento, eu já não estou mais no lugar da pernoite, no lugar da passagem, mas eu estou em Berseba, o lugar onde Deus manifesta, onde tem um altar para Ele, onde tem um poço de águas vivas, onde o povo está habitando em segurança, onde o avivamento é uma verdade e uma realidade todos os dias. Recebe isso, toma posse, diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Por que muitas vezes o avivamento não vem, não chega na vida de alguém? Primeiro, porque ele está amarrado lá em Ezequiel. Segundo, porque ele está lutando com pessoas lá em Sitna. E a nossa luta não é com pessoas, não é contra a carne. Amém? Terceiro, porque ele está acomodado em Reobote. Eu já tenho meu carro, já tenho a minha casa, já tenho os meus filhos, já tenho um bom emprego, eu já tenho um bom negócio. Eita, Reobote é bom demais, não quero sair daqui mais. Não se esqueça que o poço de Reobote, ele ainda estava no Vale de Gerar, no lugar da pernoite. Não queira ficar onde Deus te colocou só para te alinhar, só para trabalhar na sua vida, só para trabalhar no seu caráter, só para ativar a tua fé, só para mexer com algumas coisas da sua vida. Não queira estar aí. O lugar da pernoite é para pernoitar, o lugar da passagem é para passar. Reobote é um lugar bom, amplo, espaçoso, tem muita água, mas ainda estava no Vale de Gerar. Precisamos subir para Berseba. Só lá Deus vai se manifestar no altar,
só lá o poço vai ser de águas vivas, só lá o nosso povo poderá armar as suas tendas. Ninguém irá nos afligir, ninguém irá nos persuadir, não haverá contendas, não haverá confusão, porque no lugar da promessa, aonde você está, Deus vai te dar graça para você superar, para você vencer, fazer história e deixar legados para as suas gerações. Amém? Um dia, teu filho, teu neto, teu bisneto vai dizer assim: sabe por que a igreja que eu congrego, o povo lá fala em línguas estranhas, o povo lá profetiza, o povo lá tem dons do Espírito? Sabe por quê? Porque há 20, 30 anos atrás, o vovô passou aqui, o bisavô passou aqui, papai passou aqui, titio passou aqui, aquele irmão fulano passou aqui, aquele pastor morenão, altão, passou ali também. Aquele pastor careca passou ali. Sabe, aquela irmã que orava, que intercedia, que liberava uma palavra que a gente nem entendia, não tinha o entendimento quanto aquilo, passou ali e liberou uma palavra. É por isso que hoje nós estamos desfrutando deste avivamento. É por isso que hoje nós podemos chegar mais longe, mais fundo, porque Berseba, desde 30 anos atrás, não mudou. Berseba é o lugar do avivamento. Esta igreja tem história, esta igreja tem promessa, essa igreja tem legado. Essa igreja poderia chamar Berseba, mas ela chama Fonte de Água Viva. Ela tem um Deus poderoso, tem o altar, ela tem a graça de ter o poço de águas vivas, que é a fonte de água viva, e ela tem um povo que habita neste lugar, o povo do avivamento. Diga: eu sou a geração do avivamento. Daqui 30 anos você vai estar glorificando a Deus, porque você ainda está em Berseba, para a glória do Senhor, porque as nossas posteridades, as nossas gerações que virão, elas darão continuidade ao legado de avivamento que nesses dias Deus está liberando sobre os céus desta igreja, sobre os céus da tua casa. Você recebe? Diga amém. Enquanto os irmãos do louvor subam aqui, eu quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Suba para Berseba, meu irmão. Edifique o altar, cave o poço e arme suas tendas. Chegou a tua vez, chegou a tua hora. Esta é a tua hora, em nome de Jesus. Este é o teu tempo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Nesta hora eu quero orar por você. Quero abençoar a tua vida nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, eu estou cavando poços, mas quando está quase tudo bem, o inimigo vem e entulha ele. Fique tranquilo, meu irmão. Talvez você está em Ezequiel. Vai cavar outro poço. Confie na promessa. Aleluia. Confie na promessa. Pastor, mas eu fui cavar outro, estava quase tudo bem, tudo tranquilo. O inimigo veio, contendeu, tomou de mim o poço. Fique tranquilo, meu irmão, você ainda está em Sitna. Deus vai te levar para Reobote, lugar espaçoso. Ali você vai se deleitar. Ali você vai viver um tempo maravilhoso, próspero, abençoado. Mas não se iluda com Reobote. Ele ainda está no vale de Gerar. É lugar de pernoite. Deus tem algo maior e melhor para você. Suba para Berseba. Aleluia. Levante as suas mãos agora. Levante as suas mãos agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para a sua história. Faça uma leitura da sua história agora. Quantos poços você cavou e os inimigos entulharam, os inimigos fecharam. Foram casamentos que não fruíram, relacionamentos que não fruíram, foram negócios que não fruíram, foi a tua fé que não fruiu. Você uma hora está em cima, outra hora está embaixo, já desistiu, já reconciliou.
tantas vezes. Não há problema, não há problema. Hoje é dia de mudar a linguagem, hoje é dia de mudar a localização. Aperta aí o íconezinho da tua vida, onde está ali, ó, localização. Aperta lá e procura a localização lá que está escrito assim, ó, Berseba. Aleluia, é ali que você precisa estar. Quando você estiver procurando Berseba, você vai perceber que vai mostrar ali algumas localizações. Vai mostrar Sitna, não vai, você já passou ali. Vai mostrar Ezeque, não clica, porque você já passou ali. Vai mostrar Reobote, e quando mostrar Reobote, vai mostrar um monte de coisa bonita. Não clique, porque ali você já passou. Puxe um pouquinho mais a tela da tua vida, você vai encontrar Berseba, e você vai ver que ali tem lugar para você edificar um altar, tem lugar para você cavar poços, e tem um lugar onde cabe todo mundo, a tua família, tua casa, tua parentela. Berseba é o lugar onde Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora isso, não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Berseba é o lugar da provisão, é o lugar onde a graça manifesta, é o lugar do avivamento contínuo, é o lugar onde não vai faltar a vida de Deus, não vai faltar o lugar do sacrifício, da adoração, o lugar onde você possa oferecer a Deus totalmente a sua vida, porque ali tem um altar contínuo. Você é o altar de Deus. Não vai faltar água, porque o poço de Berseba, ele é poço de águas vivas. Não vai faltar lugar para habitar pessoas. Você vai ganhar, vai ser um ganhador de vidas, vai ser um transformador, vai ser o libertador da tua família, o libertador da tua geração. Berseba traz todas essas promessas para a sua vida. Então agora diga para Deus: Deus, eu estou me mudando. Deus, eu estou me mudando agora. Eu estou agora me mudando, Deus. Diga isso para Deus: eu estou saindo agora de Ezeque, eu estou saindo de Sitna, eu estou saindo de Reobote, e eu estou indo para Berseba. Aleluia. Eu creio que é ali aonde a promessa irá se cumprir totalmente, e ela será permanente na minha vida. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe agora em nome de Jesus. Tome posse agora do lugar da bênção, o lugar da vitória, o lugar da graça de Deus, o lugar da bênção de Deus. Mude a tua localização. Diga para Deus: Deus, eu estou mudando, eu estou saindo deste lugar de miséria, de caos, de mesmice, deste lugar onde estou cansado do inimigo entulhar meus poços, tomar aquilo que é meu, mas eu estou amadurecido. Valeu, Deus, as experiências de Ezeque, de Sitna, de Reobote. Valeu, Deus, a experiência. Obrigado por me fazer passar por esses lugares. Realmente, Deus, era um lugar de passagem, era um lugar de pernoite, mas eu estou chegando em... Onde? Bom, eu estou chegando em Berseba. Diga comigo: em Berseba. Aleluia. Levante a tua mão e diga: Berseba, cheguei. Diga: Berseba, cheguei. Este lugar não vai ser mais o mesmo. Ali vai ter altar. Talvez Berseba nunca teve essas coisas. Não tinha altar, não tinha poço, não tinha tendas. Mas agora aquele lugar tornou-se habitável, tornou-se um lugar de manifestação da glória, da presença de Deus. Porque onde você chegar, meu irmão, o lugar vai ser mudado, vai ser transformado. Levante as suas duas mãos para o céu e diga: Jesus Cristo, enche-me agora da tua graça. Eu estou chegando em Berseba. Berseba não será mais o mesmo. Eu estou chegando nessa cidade, neste bairro, nesta empresa, neste negócio, nesta igreja, neste ministério, nesta vocação. Eu estou chegando agora neste casamento, neste relacionamento. É o Berseba que Deus preparou para a minha vida neste tempo. E se eu estou chegando em Berseba, o avivamento
livramento está chegando comigo.